O matrimônio é a instituição mais velha do mundo. Foi a primeira permissão desempenhada a um homem e instituída por Deus no Jardim do Éden. E isso foi tão sublime aos olhos do Senhor que Ele deu ao primeiro homem uma companheira, pois não era bom que o homem estivesse só. Deus criou para Adão uma adjuntora para compartilhar a sua vida. E assim é a ordem natural da vida de um homem. Ele precisa de uma companheira. O próprio Cristo tem a sua companheira, uma noiva. Mas eu te pergunto, você sabe quem é a verdadeira noiva do Deus vivo? É natural que uma noiva esteja ansiosa para aquele grande dia. Deus a criou para que fosse assim, e não há uma classe de evolução para isso, pois a mesma noiva que aguardava a chegada de Cristo no passado, a mesma noiva estabelecida no dia de Pentecoste, é a mesma perseguida noiva de Apocalipse, e ela, por toda a sua vida, aguardaria o encontro pelo seu noivo, se assim o amasse verdadeiramente. Deus nos criou desta forma, não para que vivêssemos só, mas para que tivéssemos companheiros de vida. Não é bom que o homem viva só, disse Deus em Gênesis 2:18. E da mesma forma, Deus está aguardando a sua noiva, e ela, por toda a sua vida, aguarda pelo encontro com seu noivo. O nosso profeta nos revelou que estamos vivendo na era da mulher, e é baseado na revelação da Bíblia que nos foi ensinado isso. Hoje, iremos falar da mais importante e conhecida mulher já vista no mundo, e o profeta a chama de a Senhora Eleita. Se notarem, a palavra eleita vem do termo escolhida. A história que vamos te contar hoje é realmente uma história de amor legítima e real, baseada no que o autor da Bíblia tem para nos contar. Uma dama foi selecionada no meio de tantas outras, como a Virgem enviada ao corpo de Cristo aqui na Terra. Ela foi uma mulher separada das demais. Como naquele tempo o Senhor escolheu Maria, hoje Deus também tem elegido a sua Senhora eleita, a qual é a sua noiva. Ela é a escolhida. A ilustração aqui mostra a relação da noiva com Cristo. A Senhora Eleita se apresenta por uma mulher, a qual sempre é um tipo da igreja. Ela é a noiva do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. A noiva selecionada por Deus é uma pequena partícula espalhada por todo o mundo. E ela está sempre em pleno companheirismo com toda a palavra de Deus. Eu não vos falo de grandes sábios e doutores, grandes nomes famosos, conhecedores da palavra que desbravaram o mundo com seus conhecimentos. Eu vos falo de uma pequena igreja. Não há uma tão pequena, invisível quanto ela, mas esta mesma pequena igreja foi escolhida para fazer grandes realizações. E esse miúdo povo prospera em Cristo com simplicidade. Em meio às grandiosidades deste mundo, ela, em seu pouco tamanho, é o maior ministério que já pisou sobre a terra, pois todos os segredos da palavra a ela foram revelados. Irmãos, isso eu tenho convicção de dizer, isto é tão certo como Deus o é, porque esta é a sua palavra. Aqueles que formarão a noiva de Cristo será a sua igreja eleita, e eles aparecerão diante de Deus sem manchas ou rugas. Tudo isso pelo atributo do verdadeiro e original companheirismo com a palavra. Algum dia chegará o momento em que lançaremos ao mar a última rede, e nós não saberemos que será a última. E não é você ou eu quem determina quem deverá subir por esta rede. Nós simplesmente não sabemos, não conhecemos.
mas tão certo de que a lançamos, nós a puxamos de voltas, certos de que ela não voltará sem promessa. E Deus conhece os seus. Ele os conhece porque os chamou muito antes da fundação do mundo. Ele os chamou e também os justificou. E aqueles que ele justificou, ele também glorificou, sabendo que eles seriam seus e reconhecerão a sua voz naquele dia, quando ele os chamar. Já observou você que uma pequena e singela mensagem como Jesus está voltando? Ora, já reparou o impacto dessas curtas palavras? Já percebeu a aflição e a inquietação que isso desperta no mundo? Eles sabem que é a verdade. Mas e quando dito em alto e bom tom, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Ele é a toda e completa e inadulterada palavra. Ora, isso já não é mais tão importante para o mundo, não é mesmo? Eles simplesmente não estremecem com isso. Não há uma ansiedade nessas palavras, pois esta mensagem só desperta interesse para quem tem a revelação. Isso que atrai o verdadeiro eleito, mexe com as suas entranhas e sua alma faz anelar por isso. Tão simples como o sol nasce e se põe todos os dias, assim é a palavra, pois a palavra gera palavra. O arrebatamento vai ser um evento de grande surpresa. Irmãos, não queiram ser surpreendidos naquele dia. O conselho que posso vos dar hoje é que sede sóbrios e vigilantes. Oh, que grande decepção será para o mundo, mas para aqueles que rejeitaram a Deus, algo terrível os aguarda. E eles bem sabem disso. Por isso, a terra já geme em desespero e aflição. Eles mesmos se destroem. Eles aguardam este momento, cientes do que acontecerá. Mas nós, a legião escolhida por Deus, a noiva eleita, será que estamos prontos para a salvação, como o mundo está pronto para a destruição? Não se enche do Espírito Santo sem o companheirismo correto. Esta é a verdade. As religiões modernas deste tempo não conhecem o Espírito Santo e por isso eles não sabem o tempo e nem a hora em que estão vivendo. Quando a noiva for retirada desta terra, o Espírito Santo também sairá dela. E então eu te pergunto, o que será dos seguidores do Evangelho incompleto? Eles ainda estarão falando que Deus cura, que Deus enriquece, que Deus perdoa, que Deus não acrescenta dores. Mas o que serão dessas pessoas que estão aguardando por uma falsa promessa? Eles ainda estarão esperando por um Messias. Eles estarão entregando seus bens em altares corruptos, esperando que de lá recebam consolação e recompensas vãs. Eles continuarão seguindo em frente, ou melhor, andando em círculos, porque não saberão quando terminará a misericórdia de Deus. Isto é de fato uma cena de terror. Irmão, não queira estar aqui quando isso acontecer. Não queira estar aqui sabendo que tomou a decisão errada. E quando finalmente se cumprir a grande ira do mal sobre a terra,
haverá um casamento nos ares, e o noivo verá a noiva vindo em sua direção pelos corredores da glória, e ela com suas vestes nupciais, com teu véu caindo sobre seu rosto. Há algo de sagrado nisto, quando a noiva de Cristo vier conhecer a sua nova terra. Haverá um casamento e uma ceia. Irmãos, projete isto em sua mente. Já imaginou você sentado um ao lado do outro, apertar as vossas mãos e as lágrimas escorrendo em vossos rostos, e você ver Pedro ao seu lado? Talvez Davi estaria sentado à minha frente, do outro lado Abraão. Eu tenho tantas perguntas a fazer a Abraão, a Josué, a Esther. E imagina só, conversar com o sábio Salomão. E ele virá, enxugar as nossas lágrimas e dirá: não chores, está tudo acabado. Entre para o gozo do Senhor, que foi preparado para ti desde antes da fundação do mundo. Irmão, isso tem que queimar em nossos corações como uma chama acesa. Isso tem que nos fazer amar mais uns aos outros, ao ponto de não saber viver sem este companheirismo. Isso nos faz mais unidos, isso nos faz mais fortes. E com a verdade em minhas mãos, que eu tenho a obrigação de ser honesto com você que está assistindo a este trabalho, pois esta é uma promessa profética, a qual é composta pelo companheirismo da noiva eleita. Não é sobre o edifício da igreja, tampouco os maiores e mais ricos templos, organizações ou denominações, mas é a noiva eleita, composta por indivíduos, composta por aqueles que têm o amor fraternal, que irão alcançar a terra prometida, a terra que emana leite e mel, a terra de paz e amor. O maior conselho que você poderia receber é: fique no Evangelho. O Jordão será difícil de atravessar. Teremos que deixar morrer a nós mesmos. E quando darmos espaço para a morte da carne, então daremos lugar ao Espírito vivo. Vamos nos lembrar que aqui nesta terra somos fronteiriços, mas a constância em Deus lhes fará resistir ao mundo mal. Beba desta água, molhe os pés no Jordão, deixe elas chegarem aos seus joelhos, receba as águas purificadoras de Deus em sua vida e seja batizado com o Espírito Santo. E quando as águas do Jordão finalmente nos cobrirem, enfim, estaremos ao ponto de um dia você não fugir do mal, mas o mal se esconder de ti, e estaremos prontos para passarmos desta para o outro lado. Fomos manifestados para sermos mais que vencedores. Esta Bíblia, que prediz o passado e prediz o presente e o futuro, ela prediz que a noiva, um dia que não muito tarda, vai se encontrar com o seu noivo. E quando esse dia chegar, estaremos preparados. Que Deus seja convosco, meus queridos irmãos, e que faça resplandecer em sua vida o grande testemunho do amor fraternal até aquele grande dia, te guardando e te preparando para nos encontrarmos do outro lado do Jordão. Esse é meu desejo, irmão, ver minha igreja atravessar a outra terra. Um desejo de me mudar para o outro lado. Se houver algo em você aqui primeiro clamando, haverá algo para responder a esse clamor. Simplesmente instalando-se a criar ovelhas não é o bastante para você. Estando em algum tipo de negócio, não é o bastante para você. Simplesmente juntar-se com a igreja e pôr seu nome no livro não é o bastante para você. Porque há algo clamando, tudo lá do outro lado da serra, um clamor daquela serra e tudo lá do outro lado do Jordão, até que você caia nos braços de Deus, lá do outro lado. Um abismo chamando a outro abismo. E este é o maior galardão dos que esperam no Senhor. É ter a certeza de que os joelhos dobrados aqui
resultarão em um abraço eterno com o nosso Senhor. Que Deus vos abençoe, meus queridos irmãos, e que faça resplandecer em sua vida o grande testemunho do amor fraternal até aquele grande dia.